Nosso sistema de saúde, o SUS, tem uma forte inspiração no sistema de saúde do Reino Unido, o NHS. Ainda temos muito que melhorar e muito que aprender com eles, inclusive com uma desconcentração das atividades privativas. No Brasil, ainda há uma concentração muito grande de atividades privativas nas mãos dos médicos. E o médico, como todos sabemos, é o profissional mais caro de um sistema de saúde. Logo, não faz muito sentido que somente os médicos possam realizar uma série de procedimentos. No Reino Unido, os enfermeiros, por exemplo, realizam muito mais procedimentos do que os enfermeiros realizam em suas atividades no Brasil. Fora o fato de que há uma atuação muito maior da atenção primária lá no Reino Unido. E a atenção primária ela é responsável pela prevenção. Na atenção primária, como sabemos, há uma participação muito maior dos demais profissionais de saúde. E tudo isso diminui os custos da saúde. Isso, porém, infelizmente, não interessa a setores poderosos que lucram muito com um sistema centrado em assistência, em hospitais. Porque se o modelo for centrado em hospitais, haverá um consumo muito maior de medicamentos e os mais diversos produtos hospitalares. E isso, como sabemos, alimenta setores da indústria que são muito poderosos e com capacidade de lobby. Outro ponto importante é que ainda faltam médicos no Brasil. Nos últimos 5 anos, conseguimos subir esse índice de 1,85 médicos para cada 1.000 habitantes para 2 médicos para cada 1.000 habitantes. E essa foi uma evolução importante. Contudo, ainda estamos muito longe dos 2,82 médicos por cada 1.000 habitantes existentes no Reino Unido, que é o modelo no qual o SUS se inspirou, o modelo lá que é do NHS. Aliás, o principal modelo no qual nos inspiramos para fazer o SUS. Então, não é verdade a alegação do Conselho Federal de Medicina de que já temos médicos suficientes para atender toda a nossa população. E isso é ainda menos verdade se formos levar em conta a má distribuição desses profissionais no território nacional. Nas regiões pobres e mais afastadas, os índices são alarmantes. Em algumas regiões do interior do Maranhão, por exemplo, antes da implantação do programa Mais Médicos em 2013 pelo governo Dilma, o índice lá no interior do Maranhão, em algumas regiões lá do interior, era de 0,5 médicos para cada 1.000 habitantes. Meio médico para cada 1.000 habitantes. Um médico para cada 2.000 habitantes. É um índice muito baixo. Esse é índice muito próximo de África subsaariana. Esse é índice de países muito pobres. E os médicos brasileiros, mesmo os recém-formados, inclusive sem terem feito a residência médica, imagina gente, médico recém-formado que nem fez a residência médica, esses médicos não quiseram ir para essas regiões mais pobres do Brasil, com uma remuneração em 2013 que era de R$10.000. Atualmente já está por volta de 11 mil e poucos reais. E qual foi a solução então? A solução foi a vinda dos médicos cubanos para o Brasil. Eles ocuparam esses espaços e foram protagonistas de grandes mudanças. Praticamente para qualquer profissional da área de saúde que não seja médico, para o qual fosse oferecida uma remuneração dessas, uma remuneração inicial de início de carreira de R$10.000, qualquer profissional de saúde que não seja médico não hesitaria, iria correndo disputar essa vaga com unhas e dentes. A concorrência ia ser grande. E não interessa ao Conselho Federal de Medicina que tenhamos mais médicos, porque isso vai diminuir o custo do profissional médico, pois é tudo uma questão de mercado. Se houver mais médicos, o preço da mão de obra desses profissionais vai diminuir. Isso não interessa para a classe médica, assim como não interessa nem mesmo que as demais categorias profissionais da saúde adquiram um papel mais importante, com uma maior atribuição de atividades. Uma evidência marcante desse ponto é que nos últimos anos a classe médica vem tentando a todo custo aprovar o ato médico, que são aquelas leis, as várias leis que já tentaram aprovar, e que nessas leis há uma quantidade muito grande de atividades privativas aos médicos. E isso torna a atuação dos demais profissionais bastante restrita. Trata-se, portanto, também de uma luta de classes profissionais dentro do sistema de saúde brasileiro.
sendo que essa luta é marcada pela movimentação da classe médica no sentido de manter seus altos salários, os quais são, em média, mais que 2 vezes, mais que o dobro do que os salários dos demais profissionais da saúde com um nível superior. As equipes de saúde da família, responsáveis por prevenção, que estão na atenção primária, no interior do Brasil, geralmente se completam com todos os profissionais necessários. E o que ocorre é que o único profissional que costuma faltar, que costuma ficar ausente nessas equipes, é o médico. E por que isso ocorre? Porque faltam médicos, porque temos poucos médicos no Brasil, sim, porque a concorrência é pequena. Se houvesse mais médicos e se a concorrência fosse maior, eles também estariam lá, como quaisquer outros profissionais de saúde. Para completar esse vídeo, vou citar e rebater algumas falácias que estão sendo usadas nesse debate. Primeira falácia: diante das condições impostas pelo presidente eleito, Cuba resolveu sair do programa Mais Médicos. Isso demonstra que o governo cubano não está preocupado com o nosso povo. Falácia. Por quê? Porque nosso povo é problema nosso e não do governo cubano. Segunda falácia: mas o governo cubano pega a maior parte do salário dos médicos cubanos. Sim, Cuba como país e o povo cubano dependem desse dinheiro, inclusive para continuarem formando mais médicos, que são o principal produto de exportação deles. E se é exportação, não faz sentido esse dinheiro ficar aqui, correto? Esses médicos estão aqui em missão, eles não emigraram para cá. Terceira falácia: isso é escravidão, é contra os direitos humanos. Algumas pessoas costumam falar isso em relação ao fato dos médicos cubanos receberem somente R$3.000 e não os cerca de R$10.000 totais que são pagos pelo governo brasileiro. Mas a minha resposta é a seguinte: como bem disse um colega meu, eis o curioso caso dos brasileiros que acham que o trabalhador que ganha um salário mínimo tem direitos demais, ao mesmo tempo em que o médico cubano que recebe R$3.000 é escravo. E olha que ele não recebe só R$3.000, ele recebe R$3.000 mais uma ajuda de custo, que em alguns casos chega a mais de R$2.000. Quarta falácia: costumam dizer assim: permitir que o governo cubano se aproprie da maior parte desses cerca de R$10.000 que são pagos em referência a cada um dos médicos cubanos que aqui estão é financiar uma ditadura. Fecha aspas. Então, se você pensa assim, seja coerente e proteste também para que o Brasil rompa relações comerciais com quaisquer outras ditaduras no mundo, que rompa relações comerciais com a Arábia Saudita e com boa parte do Oriente Médio e com a China, países nos quais imperam, como eu já disse, regimes ditatoriais. E já aviso, romper relações comerciais com esses países aí somente fará com que a economia brasileira quebre. Isso quebra a economia brasileira. Vai bancar? Outro ponto a ser considerado é que Cuba exporta médicos para mais de 100 países, ou seja, mais de 100 países do mundo todo têm se beneficiado disso. É algo valioso. Se não fosse esse produto, esse commodity cubano, milhões de pessoas pelo mundo afora estariam sofrendo, incapacitadas, com sérios problemas de saúde e até mesmo morrendo. Vamos combinar uma coisa? Os médicos cubanos aqui dentro recebendo R$3.000 por mês, mais ajuda de custo, com o restante indo para o governo cubano, são as condições impostas pelo governo cubano para fazer negócio conosco. Como qualquer outra relação de colaboração humanitária ou comercial, e o resultado disso são mais de 20 milhões de brasileiros recebendo a assistência médica que os próprios médicos brasileiros se recusaram a dar. Se houvesse alguma solução factível em curto prazo para repor a falta de cubanos, faria todo sentido ficar insistindo nesses pontos. Como ainda não há essa solução, sejamos sensatos, primeiro encontrando uma alternativa e um substituto à altura para depois rompermos o contrato com o governo cubano. E a longo prazo nós já sabemos qual é uma das soluções: é a formação de mais médicos no Brasil. Precisamos aumentar esse índice de 2.0 para cada 1.000 habitantes para algo próximo a 2.8. Assim ficaremos em patamares similares ao sistema de saúde britânico, que é o principal modelo no qual vem sendo baseado o SUS desde a sua criação.